Floquinhos, vamos falar sobre um pigmento carotenoide que é chamado de licopeno. Vem aqui, doidinho. Ele dá uma pigmentação vermelha para as coisas. Por isso que quando a gente fala de licopeno, a gente lembra do quê? De tomate, né? De sono, papai, vamos dormir. Então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal pela vida eterna de todos os cachorrinhos do mundo e vamos conhecer do licopeno, que é um antioxidante muito bom. E eu já expliquei sobre o antioxidante aqui no canal, lembra de procurar lendo Twin Mais Tema. Rapidinho aqui, ó, o antioxidante. Você tem aqui uma cadeia molecular, vamos pôr uma foto aqui. E você está vendo que existe um radical livre, ou seja, tem algo que está ali sem espaço nenhum. Uma molécula de oxigênio pode vir ali, se ligar e oxidar aquela célula. Ou seja, o antioxidante ocupa esse radical livre antes, e aí quando o oxigênio vem, não tem onde se ligar, e aí você, vamos dizer assim, que é um freio de mão, ou pelo menos você diminui a velocidade do envelhecimento celular. Isso não quer dizer que você vai viver para sempre, mas quer dizer que você vai conseguir diminuir um pouco. E aí o licopeno, esse carotenoide, que tem a cor vermelha, ele vai ser encontrado onde? Onde nós temos cor vermelha. Ah, nossa, Leandro, que coisa brilhante! Por exemplo, tomate, por exemplo, melancia, a própria goiaba também tem bastante. O tomate, pessoal, a gente só tem que fazer uma ressalva, tá? O tomate, normalmente, quando a gente consome as coisas cruas, elas são mais nutritivas. Mas o tomate, ele tem como... Eu vou falar uma coisa aqui, tá? Os caras de nutrição bioquímica vão querer me chocar, mas é só para entender. É como se esse licopeno tivesse enclausurado, né? No tomate. Quando você esquenta, você consegue tirar, você consegue quebrar essa casca e aí o licopeno fica disponível, tá? Como se fosse. Não é assim, pelo amor de Deus. Imagina uma cadeia, o licopeno lá dentro, me solta, quero meu advogado, igual no Chaves. Não. Mas quando você esquenta ele, você torna o licopeno do tomate mais biodisponível. Por isso que o molho de tomate, ele é riquíssimo, porque normalmente é esquentado. Logicamente, você comer o tomate cru é ótimo, certo? Você entendeu que o antioxidante, ele previne o envelhecimento celular. Isso não quer dizer que você vai viver para sempre, quer dizer que você vai, vamos dizer assim, um ano para você vai passar 11 meses, alguma coisa nesse sentido. A gente vai tentar diminuir um pouco essa... Morre célula, nasce célula, morre célula, nasce célula. E isso parece que nos dá longevidade. Só que o licopeno, ele tem uma área de atuação, uma afinidade. E por isso que você vê muito se falando do licopeno e a prevenção do câncer de próstata. Porque realmente ele vai atuar no seu corpo inteiro, um ótimo antioxidante, mas ele vai muito para a próstata também. Então ele ajuda a ter um envelhecimento celular mais devagar lá, e isso é muito bom. Por exemplo, eu vou falar do meu histórico familiar, existe, né, problema prostático. Então é algo que eu me preocupo. Então o licopeno eu faço a utilização. Qual que é a dosagem que a gente utiliza? Bom, depende do que você come, etc, né? Mas normalmente aí doses de 5 a 10 miligramas por dia é bom, tá? Eu acho 5 pouco. 10 miligramas por dia seria o piso e eu uso 20 miligramas por dia, tá? Porque eu sou homem, sou muito forte. Agora você riu em casa junto comigo? Se você riu, eu te amaldiçoo a perder 2 de braço. Tem que falar, não, professor, tá legal mesmo, muito forte. Mas eu uso 20 miligramas dia, tá? Mas normalmente, assim, uma mulher, por exemplo, uma pessoa que realmente não tem uma necessidade disso, usar ali 5, 10, 15 miligramas por dia tá ótimo. Mas não é só na próstata não que tem essa indicação, tá? Bexiga, rins, pâncreas, ovário, tem um monte de regiões que ele vai atuar. A gente sabe, né, Floquinhos, que o pessoal usa pesticida, herbicida, e que se fosse usado nas quantidades corretas não teria nenhum tipo de problema. Mas às vezes o pessoal exagera, né? E aí, isso faz mal para a nossa saúde. E ele tem uma proteção para esse tipo de substância, não é, meu amiguinho? Ah, todo mundo gosta muito do Floquinhos, clica no gostei e se inscreve no canal. Então vamos dizer que, de certa forma, ele pode ajudar, né, na proteção contra essas substâncias que são naturais hoje existirem nos alimentos. Um lado muito bom também, e isso eu vejo muito na prática, tá, pessoal? Isso me ajudou muito, assim, o licopeno. Eu nem usei pra isso, mas melhorou muito. Eu lembro até que eu fui no Muse, e aí o Paulinho olhou assim e falou, nossa, Leandro, o seu LDL é bem baixo, hein? Eu falei, realmente eu concordo com você, mas eu mesmo não sabia identificar de onde vinha. Falei, é genética, mas olhando outros exames meus, meu LDL era um pouquinho mais alto. E aí, depois eu fui raciocinar, né, pra você ver como são as coisas, que o licopeno ele ajuda a reduzir o LDL. Então, se você tem o LDL alto, colesterol, vamos entender como ruim, tá? Ele não é necessariamente ruim, ele tem função, é que ele também causa um entupimento dos vasos, para facilitar, né? O licopeno ajuda a reduzir o LDL, tá? E ajuda consideravelmente. Então, é um bom suplemento para quem tem um LDL alto. Logicamente, você não vai comprar um bom LDL.
você tem que fazer cardio, etc. Eu já expliquei aqui como é que você combate o colesterol alto, mas usando o licopeno é um artifício bem bacana também. Só que aí para isso as doses são mais altas mesmo, tá? Vão ser de 20, 30 miligramas por dia. Quando a gente faz a associação do licopeno com beta-caroteno, vitamina E e vitamina C, ele se torna um protetor solar natural. Então aqueles raios, né, UV, ultravioleta, a pele aguenta mais. Isso não quer dizer que você pode ir para a praia sem protetor solar, você vai se ferrar. Mas você tem uma ajuda ali nesse sentido. Então aí tem alguns estudos que falam que ele previne o câncer de pele. Enfim, você entendeu o que o estudo, no final das contas, quis mostrar. Ele faz bem também para os ossos, para os olhos, e ele previne também o Alzheimer. Mas, de novo, você não compra a saúde, tá? Você fabrica. Eu sempre falo isso para os alunos da consultoria, porque às vezes a gente pega uma substância e fala, ah, então eu tenho Alzheimer, vou tomar próstata. Não, a gente tem que fazer as coisas tudo certinho, cuidar da nossa saúde e usar essas coisas para ter um plus. Vamos falar um pouquinho de quantidade na alimentação para a gente ter uma ideia? Porque eu estou falando aqui de doses de 10, 20, 30. Então vamos lá, o tomate, tá? 100 gramas, que normalmente um tomate vai ter por volta de 100 gramas, tem mais ou menos 2,5 miligramas de licopeno. Então se você pensa em usar 10 miligramas, você teria que comer 4, 5 tomates por dia. Já o molho de tomate, em 100 gramas, tem quase 10 vezes mais, tá? Na verdade tem 8 vezes mais, então você vai ter ali por volta de 20 miligramas. Tá vendo como o molho de tomate que ele é esquentado tem muito mais? O tomate seco, porque além de esquentado ele é desidratado, então como tira água, na verdade 100 gramas de tomate vira, sei lá, 20 gramas de tomate seco, sem água. Então em 100 gramas de tomate seco, que é bastante pra gente consumir, tem 40 miligramas de licopeno. A goiaba em 100 gramas vai ter mais ou menos 5 miligramas. A melancia em 100 gramas vai ter mais ou menos 5 miligramas. E a cenoura também, né, que ela é alaranjada ali, mais ou menos 100 gramas vai ter 5 miligramas. Lembrando que a suplementação, quando eu falei desses valores, a gente considera extra mesmo, né? Então imagina que você tem ali um consumo normal e que, sei lá, por dia você ingira naturalmente 10 miligramas de licopeno. E aí você vem e suplementa com 10, 20 miligramas, né? A suplementação vem extra. Mas você não é obrigado a fazer isso, tá? Ah não, vou me comprometer a comer todo dia molho de tomate. Beleza, então você não vai precisar suplementar. Eu falei disso lá no meu curso de suplementação e no de dieta também. A gente suplementa quando a gente tem necessidade. Então, por exemplo, devo ou não consumir um multivitamínico? Você consome vegetal? Você consome fruta? Leandro, eu consumo, mas você está fazendo uma dieta cutting, de perda de gordura corporal, porque você está comendo menos de tudo. Então vamos fazer o seguinte, eu vou deixar aqui agora a indicação de um vídeo tudo sobre multivitamínico. Dá uma conferida.